Olá pessoal, bom dia, bem-vindo mais uma vez ao Sociedade Política e Negócios, aqui pelo canal 8 da NET, na rede TVI de comunicação. Como sempre, um convidado especial. Hoje, na verdade, tenho dois convidados. Tem aqui o secretário de Saúde da cidade americana, Orestes Camargo Neves, e também a Simone, ela que é enfermeira da Vigilância Epidemiológica. Por quê? Vamos falar da febre amarela, o primeiro caso de morte confirmado aqui na cidade americana. E eu vou estar falando agora com o secretário, também com a Simone a esse respeito e outros assuntos também. Orestes, bom dia. Simone, bom dia. Obrigado por vocês terem vindo aqui falar a respeito desse caso aqui na cidade americana e do que vai acontecer daqui para frente. Bom dia mais uma vez. Bom dia, Magrão. Obrigado pela oportunidade. Obrigado. É sempre bom a gente estar em contato com a população, principalmente numa situação dessa, né? Até para a gente deixar a população relativamente tranquila, no sentido de que nós não estamos enfrentando uma situação de alta preocupação nem nada. A gente tem que sempre tomar os cuidados necessários, mas não é uma situação para ninguém ficar alarmado, não há razão para alarde nenhum nesse momento. Tá. Vamos fazer uma pequena retrospectiva com a especialista no assunto. A febre amarela sempre aconteceu no Brasil, quer dizer, desde a época do descobrimento, me parece que veio da África, tem uma história que de repente ela permanece nas matas do Brasil. Ela aconteceu nesses últimos casos de Minas Gerais para o Espírito Santo, para o Rio de Janeiro, depois para o estado de São Paulo, inclusive o estado de São Paulo também, já mais no centro do estado, São José do Rio Preto, e ultimamente aqui na divisa entre Poços de Caldas, também Amparo, Monte Alegre. Esse é o caminho até chegar à cidade de Campinas e à cidade americana? Toda essa história, né, toda essa série histórica ocorreu, né? Porque, por último, o estado de São Paulo, porque a febre, como você disse, né, a gente está falando de febre amarela silvestre. Quando se fala de silvestre, entende-se por mata, né? E a gente sabe que o estado de São Paulo é uma cidade totalmente urbanizada, onde a gente tem algumas regiões de mata, então isso explica, né, por que o estado de São Paulo por último. A gente tem uma série histórica em relação à febre amarela, em 92, com a introdução, né, do Aedes aegypti no estado, houve-se uma preocupação muito grande pela questão da febre amarela urbana, que é uma situação diferente do que a gente está falando aqui hoje. Depois, em 98, a gente teve um reforço dessa vacina. Em 2000, a gente teve alguns casos óbvios na região, no estado de São Paulo, na parte noroeste do estado, divisa com Mato Grosso do Sul, né? Foi feita uma vacinação em massa, principalmente no estado de São Paulo, né? Essa é a história, um pouco da série histórica da febre amarela no país. Só para a gente entender como funciona, e tem aquele detalhe também, né? Ela é transmitida por dois mosquitos, né, pernilongos mais comumente chamados, de mata, e não tem nada a ver com a Aedes. A grande preocupação é que para que não passe para os centros urbanos através do Aedes aegypti. É mais ou menos essa história. Vamos agora, Orestes, gostaria que você falasse a respeito desse caso que aconteceu aqui na cidade americana, envolvendo uma pessoa de 47 anos, relativamente jovem, né, o Ricardo Luiz Silveira, aqui no bairro Fresarim, e já confirmado pelo Instituto Adolfo Lutz. O que acontece agora, por exemplo, para as pessoas que moram ao lado, ali no bairro dele, no Fresarim, aqui na cidade americana? É feito um bloqueio? O bloqueio já foi feito logo que havia desconfiança, né? Ou a possibilidade de que essa pessoa tivesse com febre amarela. Então, daí o pessoal da prefeitura já começa a fazer um acompanhamento em toda a região, né, no entorno da casa da pessoa, para ver se tem alguém, há um monitoramento para ver se tem alguém ali na redondeza que tenha algum tipo de sintoma da febre amarela. Até hoje ainda não há nada constatado de qualquer pessoa por ali, mas a gente tem que acompanhar durante um tempo, porque entre o mosquito, isso daí a Simone pode falar com muito mais propriedade do que eu, mas primeiro o mosquito ele tem um tempo de vida aí, que eu imagino uns 15 dias mais ou menos, né, Simone? 60 dias. 60, então eu já ia passar uma informação errada. Mas ele tem um ciclo aí de vida relativamente curto, mas ele também tem um período que ele também pode infectar, né? Pode pegar infecção.
Tá. E então, durante esse período aí, nós vamos continuar monitorando lá. Tá, gostaria que você explicasse, Simone, para as pessoas tranquilizar, porque esse foi um caso importado. O Ricardo era um viajante, ele estava sempre passando por essas áreas de risco, no caso aqui Amparo, Monte Alegre do Sul, e é um caso que veio de fora para dentro do município, é isso? Qual é a preocupação, né, e qual a medida que o município tomou, né, baseado nessa preocupação? Como o Orestes citou, né, toda essa medida de bloqueio foi feita no intuito porque existe uma transmissão do homem para o mosquito e do mosquito para outra pessoa, né? Então, assim, uma pessoa, quando ela é infectada pelo vírus da febre amarela, no caso, essa pessoa que a gente está falando, ela existe um período que ela pode transmitir para o mosquito. Inclusive para o Aedes aegypti, que é a nossa preocupação, a nossa no país, né? Então, a pessoa infectada, 2 dias antes dela iniciar os sintomas, ela já transmite para o vetor, para o mosquito, tá? E até 5 dias depois. E aí o mosquito, ela pica essa pessoa infectada, ele tem um período para desenvolver esse vírus dentro da glândula dele, que é um período de 12 dias. E esse mosquito, se ele picar uma outra pessoa, ele pode picar até 2 meses, que é o período médio aí de sobrevida desse vetor. Então, baseado nessas informações, a gente tem uma equipe no município que desenvolve um trabalho, né, de controle ao Aedes aegypti. Eles vão até o local, né, mediante a suspeita, já é desencadeada essa ação. Então, vai até o local, né, e é feito, como o Orestes já citou, um trabalho de bloqueio, né. E como se trata de um caso importado, né, porque ele tem uma história de deslocamento, então a gente sabe que esse indivíduo não adquiriu essa doença aqui no município, que mostra pra gente que o município de Americana não tem esse vetor, porque ele é característico de região de mata silvestre, algumas matas isoladas, então a gente não tem. Então nossa preocupação foi baseado em que o mosquito da dengue não picasse esse indivíduo e não desencadeasse aí uma febre amarela urbana, que é o nosso grande medo, né? Grande medo, que a gente faz todo o trabalho em cima, né? Tá. Então por isso que não tem uma recomendação diferenciada para o município em questão de vacinação, né? Agora, Orestes, você sabe que a população, quando houve um caso desse perto, né, dentro do município, muita gente corre atrás da vacina. A vacinação já está acontecendo na cidade americana, mas não vai ter uma vacinação em massa na população, porque é um caso importado e não é um caso de febre amarela urbana através do Aedes aegypti. Enfim, é aquela história do vírus importado. Então, o município está vacinando as pessoas que podem ir para algum ponto que, de repente, aconteça casos de febre amarela? Exatamente. O que a população tem que ter a seguinte preocupação. Se ela tem uma viagem programada para uma dessas regiões, principalmente Minas, né, e outras cidades lá que já tenham mais casos e tal, a gente recomenda que tome a vacina. Agora, o grosso da população, principalmente aquele que não tem, não vai tem, sair daqui, não vai sair vai daqui, ficar por aqui mesmo. O que a gente acha, nesse momento, quando a gente fala de epidemia, a gente tem que falar cada dia um dia, e hoje, se a gente falar hoje, não há necessidade da pessoa ir procurar posto de saúde para se vacinar, né? Vamos dizer, se a situação vier a mudar daqui semanas, meses e tal, daí a situação muda e daí o próprio Ministério da Saúde vai começar a mandar mais vacinas. Mas ele monitora a situação do país, ele vê para onde é necessário mandar mais vacinas. O que a gente fala para a população, eu até brinco. Outro dia um conhecido me falou, eu estou querendo ir pescar lá em Minas e tal, o que você acha? Devo tomar vacina? Eu falei, eu acho que você não devia ir pescar lá, está cheio de rio por aqui. Né? Eu falo assim, uma bobagem você tomar uma vacina para ir para uma região de risco, tudo mais e tal, para quê? Pense numa outra coisa. Agora tem, por exemplo, o caso desse rapaz que faleceu, era um meio de vida dele, ele viajar de um lado para o outro. Então esse é o tipo de pessoa que deve não só ser priorizada, como ela mesma deve procurar aí os postos de vacinação para ela ser vacinada, né? Tem o caminhoneiro, o motorista de ônibus que faz viagens, então são pessoas que profissionalmente precisam ir para essas regiões, né?
Bom, eu tenho minha mãe, minha tia que mora lá, tá doente, eu gostaria de visitá-la. Toma a vacina. Agora, eu acho que o país tem muito lugar para se fazer lazer, para não precisar ir para aquela região. Não estou querendo atrapalhar o turismo de ninguém, mas eu vejo que não deveria evitar. O pessoal também ficar, entender, né, que não precisa ter uma corrida, né, Simone, para todo mundo querer se vacinar, meu filho, meu pai, porque inclusive a vacina da febre amarela, eu gostaria que você explicasse, né, é uma vacina que tem riscos, né? Você tem que medir aí o custo-benefício, a gente pode falar dessa maneira. Você que de repente mora em uma área que tem aí o vírus circulando e você que mora em uma área que não tem o vírus circulando, você que tem uma certa idade, eu gostaria que você explicasse, é de 9 meses a 60 anos, mais ou menos essa história. E tem uma porcentagem que pode dar problema, né? Sim, eu acho a vacina é uma estratégia da saúde pública, uma das principais estratégias, né, do nosso país em termos de prevenção. Mas ela tem que ser feita de uma forma indicada, com muita responsabilidade. Por quê? Por mais que é uma vacina, que ela foi testada, não deixa de ser um vírus vivo que vai ser introduzido no seu organismo. Então ela pode dar desde uma reação simples até uma reação mais grave. Então a gente tem que avaliar. Eu realmente estou indo para um lugar que tem recomendação? Qual é a minha situação de saúde? Qual o benefício e qual o possível risco que essa vacina pode trazer para mim? Então, assim, eu tenho que estar procurando um profissional, nossos profissionais das unidades básicas estão todos treinados para dar as orientações adequadas para a população, até os médicos que essa pessoa faz o acompanhamento. Então, a gente tem que buscar essa informação. Em nenhum momento, né, o Ministério da Saúde, o município de Americana vai ser omisso a qualquer ação que venha favorecer a população, né? Não é questão de que quer economizar vacina ou porque está com problema, não, porque há uma indicação técnica, né? Então a gente tem que ser técnico e está cumprindo a determinação do Ministério, né? Com muita seriedade, em respeito à população, né, de Americana. Então é baseado nesses princípios que a gente, enquanto vigilância, enquanto saúde, está tomando as ações, está decidindo o que vai ser feito para a nossa população. Só para o pessoal entender também, que nem o cidadão que faleceu aqui, Orestes, de 47 anos, é um cidadão jovem. Ele estava aí, pelo que consta, em perfeito estado de saúde. Então, a febre amarela, ela pode evoluir para óbito, no caso. E pode evoluir também de uma maneira, entre aspas, satisfatória, que não chegue ao caso do óbito. A vacina também, dependendo da situação, porque cada um é cada um, ela pode, em alguns casos, evoluir até para óbito, não pode? Sem dúvida. Inclusive, nós temos um registro, né? Aqui em Americana, né? Em Americana, no ano de 2000, não foi um óbito por febre amarela, e sim, comprovado isso via laboratório, foi um óbito por febre amarela vacinal. A própria vacina, né, provocou um quadro semelhante à doença e infelizmente essa pessoa evoluiu para óbito. Era uma pessoa jovem, saudável, não tinha história de nenhuma comorbidade, né? Então, por isso, a preocupação em relação ao Ministério da Saúde, né, em, assim, não fazer essa vacina de forma indiscriminada, né? Diferente da vacina da influenza, que a gente pode falar depois. Daqui a pouco. É uma vacina que tem uma especificação, né? E a doença da febre amarela, como você citou, né? Era uma pessoa jovem que veio a óbito, né? E não tinha nenhuma comorbidade conhecida, mas infelizmente é a característica da doença. A febre amarela é uma doença que a gente chama uma doença de alta letalidade, né? Uma doença grave, né? Já teve caso, é lógico que a pessoa foi confirmada e não foi a óbito, mas a característica dessa doença, ela é uma doença de alta letalidade. Independente da situação clínica do paciente, né? Se o diagnóstico não for precoce, né, e não... Eu gostaria de falar sobre isso, sintomas. Por exemplo, muita gente fica preocupada, de repente uma gripe, uma febre ou algum sintoma diferente, não estou me sentindo bem hoje. E qual seria aí o principal sintoma ou os principais sintomas da febre amarela para o pessoal se precaver pelo menos? O principal sintoma da febre amarela, o próprio nome já diz, febre, né? Então, assim, esse período de infecção, ele acontece uns 3 dias. Então, assim, a febre, uma dor no corpo, dor de cabeça, vômito, isso é no início da doença. E daí o que é preocupante é que, assim, o indivíduo ele inicia todo esse sintoma que pode ser confundido com outras doenças, né? E ele tem uma melhora desse quadro. Uns 2 dias aí, esses sintomas eles são amenizados.
e posteriormente, esses 2 dias, começam as reações graves, que daí o vírus já acometeu outras partes do corpo. Aí começa vômito com característica de borra de café, né, que é um vômito escuro, uma icterícia, porque já acometeu alguns órgãos, como o fígado, o pâncreas, né, e aí a pessoa já se encontra no estágio mais avançado da doença. E daí a pessoa começa a ficar com a aparência amarelada, por isso que fala da febre amarela. Que nem esse cidadão de 47 anos, o diagnóstico foi choque refratário, é isso? Se eu estiver errado, você me corrija, tá? Febre hemorrágica, insuficiência renal e hepática. Isso é a complicação, né? Essa é a complicação do vírus, da febre. Ele acaba atingindo alguns órgãos, né, do corpo que resulta nesse quadro, né? Essa icterícia é por causa que ele acometeu esses órgãos que eu falei, hemorragia, porque há um acometimento da parte circulatória, onde tem uma diminuição de plaquetas, que é responsável pela coagulação do sangue. Tudo isso é um quadro hemorrágico, são quadros graves que levam a óbito. Tá. Bom, a gente vai para um rápido intervalo comercial. Na sequência, a gente termina de falar sobre febre amarela e vamos falar aí sobre vacinação H1N1 e outras cepas, falei certo? Isso. Que estão circulando aí, circularam lá no hemisfério norte e agora vão estar sendo vacinados aqui o pessoal do hemisfério sul. Daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial, continua o papo aqui com o secretário de Saúde, Orestes, e também a Simone, ela que é da Vigilância Epidemiológica. A Clínica Barbosa oferece serviços na área de odontologia, como implantes, tratamento de canal, próteses, e de audiologia, como aparelhos auditivos invisíveis com pacotes exclusivos da Audium. Pilhas gratuitas por 3 anos, garantia de até 4 anos de fabricação nos aparelhos. Aparelhos auditivos da marca Phonak. Teste imediato. Financiamento e parcelamento em até 60 vezes para aparelhos auditivos. Rua Graça Martins, 534, no centro de Santa Bárbara do Oeste. Telefone 3463-1804. Argentim Palace Hotel. Somos uma empresa hoteleira que oferece atendimento personalizado aos clientes, reunindo conforto, requinte, modernidade e segurança. Suítes bem equipadas, quartos conjugados, apartamento térreo adaptado para portadores de necessidades especiais, completo café da manhã, finais de semanas com tarifas diferenciadas. Avenida da Saúde 561, Nossa Senhora de Fátima, Americana. Telefone 19-3621-7820 ou 3621-7833. www.argentimpalacehotel.com.br. Ok, estamos de volta aqui pelo canal 8 da NET, Rede TVI de Comunicação, Sociedade Política e Negócios, SPN TV News. Estou aqui conversando com o secretário de Saúde, Orestes, e também com a Simone, da Vigilância Epidemiológica. Estava brincando com o Orestes. Nesse tempo que você está lá, pensei que você ia vir mais maquiado, cabelo mais branco, olheiras, por ser aí secretário da Saúde, que é sempre um problema todo dia, um depois do outro. Você está segurando bem a onda, hein, Orestes? Olha, a gente faz o melhor que pode, né? Não, na verdade, saúde, né, eu estava comentando com você, tem várias secretarias dentro da prefeitura que são difíceis de carregar, tem sempre algumas situações difíceis e tudo mais. Mas a saúde, ela é raro o dia que ela não gera algum tipo de crise, né? Então você tem que estar sempre monitorando isso, tentando achar a solução. E eu tenho feito muito, é o seguinte, tem uma crise na UBS e tal. Eu vou lá pessoalmente para ver o que dá para ser feito,
que dá para a gente resolver naquele momento e tal, porque eu acho assim, o secretário não pode ficar lá dentro do gabinete esperando que as pessoas tragam as notícias, aconteceu isso, mas já está resolvido, não está, sabe? Eu acho Nada que como tem que está dar lá, cara. né? Ah, não tem a menor dúvida. Tá Né? certo. E a gente está tentando aí. Mas tá bem. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Tá tocando. Agora vamos encerrar essa parte da febre amarela. Por quê? Porque daqui a pouco a gente vai estar falando também a respeito da vacinação antigripe, né? Simone, me fala, a vacinação vai acontecer normalmente, serão aí 500 por semana para toda a cidade, pelo menos por enquanto, é isso? Nos postos de vacinação? Da febre amarela. Da febre amarela, Febre exatamente. amarela. Gripe é uma coisa, febre amarela é outra. Tá. Para febre amarela serão 500 por semana por enquanto. Isso, 500 doses por semana. Cada unidade faz 50 doses. As unidades, são 6 unidades que a gente está trabalhando hoje no município, né? Com seus horários e os dias da semana. Nesse sentido da questão das doses, né? Como não mudou o cenário epidemiológico, também a Continua do estratégia em mesmo relação jeito. às vacinas é a mesma. Tá certo. Agora me fala uma coisa, pessoa que quer se vacinar, precisa se vacinar, tem que agendar. Como é que é o procedimento? Nós não estamos trabalhando com um sistema de agenda aqui no município de Americana até o momento, né? Aí a pessoa pode procurar as unidades. Hoje a gente faz a vacina na unidade do São Vito, do bairro São Vito, a unidade do Jardim Brasil, a unidade de saúde do bairro São Domingos, a unidade de saúde do bairro Parque Gramado, a unidade de saúde do Jardim São Paulo e a farmácia central. Esses são os 6 locais que a gente está fazendo a aplicação da vacina da febre E amarela. a pessoa chega e fala, eu quero tomar vacina? Isso, aí cada unidade tem o dia e o horário, né? Que eu não consigo dizer, né? A Sim, pessoa exato. pode estar Ok. ligando na Secretaria de Saúde, no 3472-9350, ou na Vigilância Epidemiológica, no 3461-3338, que a gente passa o horário e o local. Ela vai até a unidade, né? Relata o local que ela vai estar indo viajar, né? Porque tem alguns locais que tem recomendação, outros não. De preferência 10 dias antes, né? Para que ela seja Tem esse realmente detalhe, né? A imunizada. imunização precisa Isso. 10 dias antes. E né? aí a vacina vai ser feita. Tá. Ok, acho que falamos a respeito da febre amarela, todo mundo, lógico, preocupado, mas está tudo sob controle, né, Orestes e Simone? Agora vamos falar, vacinação antigripe, que já é uma coisa tradicional, que já vem há muito tempo e, lógico, já está acontecendo há algum tempo, né, Simone? A gente já tem aí um tempo aí de campanha, né, da vacina contra a influenza. A gente segue o calendário nacional, né, do Ministério da Saúde. Então, a data oficial da campanha é 17/4 a 26/5. Nós vamos ter uma ação específica no dia 3/5, que é o dia D, né, que será um sábado, onde a gente também vai estar realizando a vacinação contra a influenza. Esse ano a gente fez dentro dessa data a gente criou algumas etapas, né? Cada etapa tem um grupo a ser vacinado, determinado pelo Ministério da Saúde, né? Então a gente tem no dia 17/4, que foi o dia que iniciou-se a campanha, Sim. a gente está vacinando os trabalhadores de saúde e a população acima de 60 anos, que é a nossa população de idosos. No dia 24/4, vão ser vacinadas as gestantes, as puérperas e as crianças de 6 meses a menor de 5 anos. No dia 2/5, são os pacientes que apresentam comorbidades. A gente vai estar seguindo as mesmas comorbidades que foram usadas nos anos anteriores. É importante que esses pacientes ou levem uma receita da medicação de uso contínuo ou um relatório médico informando a doença, né, que esse indivíduo é portador. E no dia 8/5 é um grupo novo, né, que entrou esse ano, que são os professores, tanto da rede pública como privada. Esses professores também devem apresentar um crachá ou um lerite, algo que comprove realmente que ele é um profissional da educação, professor. Tá certo. Agora, essa população que fica entre as duas pontas e não fazem parte desses grupos que você falou, se quiser tomar vacina, é rede particular, Rede particular. né? E tem alguns anos, quando tem sobra, né, daí abre para a população. Aí né, a já própria chegou secretaria acontecendo. avisa Isso, a imprensa para a gente estar divulgando para o pessoal. Uhum. Normalmente sobra, Orestes? Já teve ano que sobrou, né, Simone? Teve Porque anos tem aí data de anteriores validade quando também, né, Simone? Tem. Mas a data é longa, É né? longa? Longa. Tá certo, então. Bom, para a gente encerrar aqui, gostaria de falar a respeito Zika, as 3 do ano passado, né? Que é o Zika vírus,
que deu aqueles problemas, né? Temos mais um minutinho a respeito disso também. Dengue e chikungunya. Onde estão? Esse ano, pelo menos, a gente não está falando tanto quanto o ano passado, né? Na verdade, a questão da zika, do chikungunya e do dengue, a gente tem que pensar numa questão de ano atípico, né? Porque é diferente de outras doenças, tem alguns vírus que já circulou, tem muita gente que não é suscetível mais. Então, a situação da dengue está bem tranquila, né? Não no município de Americana, mas na região... Mas com atenção, tranquila, mas todo mundo tem que manter a atenção, em relação aos casos positivos. Mas a suspeita, ela tem que ser mantida, né? O ano todo, né? Porque a gente tem casos, não com o número que a gente teve o ano passado, mas a gente tem aparecido casos positivos, sim, tá? Com número menor, né? A gente tem que estar sempre pensando nessa questão de zika, dengue, tudo, mas esse ano está sendo um ano atípico para esses agravos. Isso que a Simone está falando é muito importante. Não é o fato de ter relativamente poucos casos de dengue esse ano que a gente pode baixar a guarda, não. Realmente tem que ficar atento, eu insisto com algumas coisas. Tem que ficar sempre olhando se não tem um vasinho, alguma coisa ali, porque... Inclusive é o seguinte, o que vem acontecendo com a Aedes aegypti, a cada ano que passa, ele vai conseguindo... A cada ano não, o tempo vai passando e ele vai ficando cada vez mais resistente e com capacidade de adaptação. Antes precisava uma água limpinha, agora já não precisa estar tão limpinha para ele deixar os ovinhos dele ali e tudo mais. Então, eu falo assim, tem alguns pequenos gestos que a gente tem que estar atento. Por exemplo, aquela pessoa que tomou a cervejinha lá na garrafinha e joga pela janela do carro. Eu ser multado por fazer isso, né? E dá até 4 pontos na carteira, viu? Se for pego. É bom a população saber disso. Além da multa, tem ainda 4 pontos na carteira. Mas eu falo assim, que isso é um potencial espaço para depois entrar água dentro dessa garrafa e proliferar ali o mosquito, né? Tá certo. Oreste, agradeço a sua participação. Quero chamar você outro dia para a gente falar sobre o UBS, o Hospital Municipal, reforma, outras coisas que o nosso tempo aqui não deu. Simone, obrigado pelos esclarecimentos. Acho que deu para a gente falar e explicar muito bem o que está acontecendo por aqui e o que deverá acontecer nos próximos meses aqui, pelo menos na cidade americana. Obrigado mais uma vez para vocês por terem comparecido aqui explicar aqui para os nossos telespectadores, ok? Muito obrigado, Magrão. Tá certo, Simone, um abraço. Tchau. Bom, pessoal, é o seguinte, estamos indo embora, voltando amanhã, logo mais a partir das 11h30. Você que queira ver esse programa, ele vai logo mais estar disponível aqui na Rede TV de Comunicação e também na nossa página SPN TV News pelo Facebook, ok? De volta amanhã a partir das 11h30 com mais um SPN TV News aqui pela Rede TV de Comunicação. Tchau.